Tudo bem? Hoje eu vou falar sobre perdão e arrependimento. E começando a falar sobre o perdão, que a gente não pergunte a Deus o que aconteceu, por que que isso aconteceu na minha vida, mas que a gente possa dizer para Ele, mas o que eu posso fazer com isso que aconteceu na minha vida? Eu sei que nós indagamos muitas vezes algumas coisas e a gente não entende algumas situações, algumas circunstâncias, mas que a gente possa fazer aquilo que o que acontece conosco, das nossas adversidades, das nossas dificuldades, circunstâncias diversas, que a gente possa fazer sempre para a glória de Deus, que a gente possa reverter isso para a glória de Deus e possa manifestar a glória dele e também que a gente sempre consiga ir contra a vontade da nossa alma. A nossa alma, ela tem tanto, faz parte dela os pensamentos, como já falei em vídeos anteriores, os sentimentos, as emoções, né? O coração fazem parte da alma, dos nossos desejos próprios, da nossa própria vontade. E que a gente vá contrário à vontade da nossa alma. Para que a gente possa desenvolver espiritualmente. Também falando, dando uma pincelada na amargura, ela nos priva da graça de Deus e nos desconecta da presença de Deus. E a gente sabe que o emocional, ele acaba consequentemente interferindo no nosso espiritual. Uma coisa leva a outra. E que a gente possa sempre vir pedir perdão diante de Cristo, diante da presença de Cristo. Que o diabo, ele leva vantagem sobre nós, nos colocando em prisões, tanto espirituais como emocionais. E ele leva primeiro a prisão emocional e, consequentemente, a espiritual. E a ira do homem, como diz na palavra, não opera a justiça de Deus. E o perdão é a oportunidade de não continuar sofrendo as mesmas coisas sempre, as mesmas dores. A gente não tem que apenas perdoar o outro pelo outro, mas a gente tem que perdoar sabendo que isso faz bem para nós, para a gente se livrar da prisão que o outro faz conosco. E a gente sabe que o pecado nos faz sofrer emocionalmente.
muitas vezes não percebemos que é o pecado, achamos que outras circunstâncias que nos tiraram a paz, que nos tiraram a alegria, mas é de não perdoar o nosso próximo, de não nos perdoarmos, principalmente, porque muitas vezes a gente perdoa também muitas pessoas, às vezes a gente tem até mais facilidade, e de se perdoar a gente tem mais dificuldade, né? Não sei se para todos, né? Mas tem muitas pessoas que não se perdoam, e isso também gera uma consequência, né? Se a gente não perdoa, Deus não pode, não perdoa o próximo, como diz na palavra. Em Mateus 11:26, Deus não pode nos perdoar. Isso é bíblico. E, e, e o pecado vai afetando a área espiritual, nos levando à morte. Morte espiritual consequente, a física também. O salário do pecado é a morte, como eu já tinha falado anteriormente, em outro vídeo. E voltando a falar de perdão também em Provérbios 25:28, diz que uma cidade aberta, sem muralhas ou sem muros, né? Tal é o homem sem controle. Ou seja, ele não tem proteção. E aqui a gente fala até proteção espiritual contra o maligno, né? Contra todas as setas, tudo que vem contra nós, todas as ofensas. E muitas vezes o inimigo lança iscas dele para nos fisgar e nos paralisar e ficar preso emocionalmente, preso espiritualmente. E ele sabe o ponto fraco nosso, por isso que nós precisamos ser vigilantes e sempre estarmos atentos, alertas, sempre em oração, sempre com a palavra, lendo a palavra, para que ela possa frutificar dentro de nós. E esse assunto eu já falei no vídeo passado, então eu vou voltar aqui. Que a gente então consiga perdoar o próximo como a gente quer que o Pai nos perdoe, para que a gente não viva nesse sofrimento, não paralise nesse sofrimento, não somente pelo outro, mas porque Deus nos ama e Ele não quer que a gente guarde dor dentro da gente, para não bloquear até a presença dele na nossa vida, não bloquear até a gente não consegue desfrutar da nossa vida, a gente não consegue ter foco na nossa vida por conta
da dor do pecado dentro de nós. Então, é importante a gente ter controle e domínio próprio para não ter nada emocional que nos prenda, tá? Agora eu vou falar do perdão, aquele que a gente pede diante de Deus, e o arrependimento na presença dele, de Deus. Eu tenho assuntos, eu confesso, que eu não gostaria de falar. Seria muito melhor falar de alegria, assuntos doces, celebrações, festas, assuntos relacionados à ressurreição, a borboletas, as coisas novas, a primavera. Mas a gente sabe que o nosso evangelho, Deus traz o evangelho para nos chacoalhar, para que a gente mude as nossas ações, nossa vida, seja uma transformação diária de dentro para fora, como eu já tinha falado antes. Mas por mais que que o evangelho do nosso Cristo traga tudo isso como consequência de viver por Ele, para Ele, essas coisas que eu falei acima, mas nós precisamos falar de ir para a cruz por primeiro, antes de falar de ressurreição, pois faz parte de viver o verdadeiro cristianismo, aquele que nega o próprio eu, que a gente negue o nosso próprio eu, a nossa carne, senão ela vai querer nos dominar, ela vai querer fazer com que a gente viva superficialmente a espiritualidade, o Evangelho de Cristo. E a nossa carne, ela quer conforto, comodismo, nossa carne quer os prazeres, não quer se incomodar, não quer sair da zona de conforto. Ela quer ficar cômoda, ela não gosta de sacrificar e nem se diminuir, e muito menos carregar a cruz. Então, até nos nossos sofrimentos e adversidades que Deus permite nas nossas vidas, até os cálices da sua ira, Ele permite nos mudar para nos deixar mais humildes, mais maleáveis, fazendo a gente ser mais humano, mais humanos, mais moldáveis na mão do oleiro, como um vaso de barro. E que a gente possa ser moldável na mão dele, que a gente não seja resistente à mão dele, que a gente não seja resistente à palavra dele, que a gente não seja resistente e duro. E o intuito de tudo isso, o objetivo principal de Deus é nos levar ao arrependimento de todo o coração. E a dor tem dois caminhos. Um que leva a gente ficar
A dor, eu digo aqui, a dor emocional, ela, a gente leva, infelizmente, a gente ficar mais duro, mais resistente, a gente ser inflexível, mais orgulhoso, querendo se proteger a todo instante. Então a gente acaba se fechando como num casulo. Mas tem muitas feridas, mas a gente acaba tendo muitas feridas dentro da nossa alma que precisam ser tratadas, que precisam ser confrontadas pelo Evangelho. E essa dor também nesse caminho acaba deixando a gente mais amargo para a vida, perdendo a graça das coisas, a alegria das coisas, o prazer em viver. Ou então também pode deixar a gente como se fosse uma faísca, explodindo por qualquer coisa. A dor também pode fazer isso. E tem outro caminho, que é o melhor caminho, que é o caminho de Cristo, é o caminho que Jesus nos orientou, que leva a gente a ficar maleável, flexível, humilde na presença de Deus e, consequentemente, na vida com as pessoas. E deixa essa humildade, deixa a gente com facilidade para aprender, para ouvir conselhos, para estar aberto a palavras, mesmo que a princípio a gente não concorde com elas, mas que a gente possa se basear na palavra de Deus. Para que essa palavra venha nos trazer vida, venha frutificar, dando frutos em nossa vida. Que essa palavra, que essa humildade também ajude a gente. Ela nos ajuda a praticar mais o Evangelho, cada vez mais. Ajuda a gente a permanecer quebrantado na presença de Deus, flexível. Aí lembrando que praticar o Evangelho não está apenas relacionado a ter boas ações, a ter uma boa performance, a fazer caridade, mas ela lembrando que a gente tem que se relacionar com Deus com intimidade, que a gente venha crescer no relacionamento com o nosso Criador, que a gente saia da estagnação espiritual que nos impede de nos aprofundar na oração, no estudo das Escrituras, no conhecimento.
de fazer jejum com propósito em ter sensibilidade para ouvir a Deus, o Espírito Santo de Deus, o que Ele tem para nos dirigir, nos orientar. E onde está seu tesouro, ali estará seu coração. Mateus 6, do 21 ao 23 fala. E sem santidade também ninguém verá o Senhor, como diz na palavra. Sem santidade, no falar, no agir, que a gente evolua, cresça, para que a gente tenha santidade e pureza também nos nossos pensamentos. É uma disciplina diária, constante. É um treinamento diário que Deus permite fazer conosco para que a gente alcance a vida abundante nessa terra e também a eternidade no final. E também que a gente possa ter a mente disposta a estar aprendendo e um coração aberto para nos arrepender. Que Deus tem uma salvação para nós. Deus é tão amoroso que até na dor, sofrimento humano, Ele espera que as pessoas se arrependam, que as pessoas se quebrantem pedindo perdão a Ele, seus pecados, e abandonem seus pecados e más ações e maus caminhos, que a gente se converta a Ele a cada dia, não só uma vez, entregar a vida para o Senhor, não só no começo, viver experiências boas com o Senhor, mas que a gente sempre preserve isso todos os dias da nossa vida. E Deus a gente precisa seguir os passos de Jesus, um caminho com Ele. Tem algumas coisas que eu anotei. E também é preciso a gente estar disposto a isso. Todos nós nascemos pecadores. Todos nós, a gente nasceu para condenação eterna devido aos nossos pecados. E automaticamente para o juízo de Deus. E Jesus veio morrer para os nossos pecados, para pagar os nossos pecados, se a gente aceitar assim essa proposta dele, a viver na profundidade dessa proposta dele. Deus permite até os cálices da sua ira para nos mudar. Onde Ele, como já falei anteriormente, permite sofrimentos para tentar nos redimir, nos resgatar
nos salvar de nós mesmos, salvar do mundo, do pecado, de nossas impurezas, dos nossos pecados. O cálice, até pesquisei, mostra o simbolismo desse instrumento que está relacionado ao plano da salvação, redenção da raça humana, mas também representa a ira de Deus sobre o pecado dos homens, que se manifestou através da aceitação da vontade de Cristo e sua morte na cruz. E tinha um simbolismo do cálice. Por isso que Jesus na cruz falou: Senhor, Deus, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. É o cálice de sofrimento, porque nos afasta, ele automaticamente não sentiu um momento a presença de Deus, porque os pecados, nossos pecados, foram sobre ele naquela cruz. E os nossos pecados, a gente já sabe que nos afasta de Deus. E Deus estava com dificuldade de não sentir a presença de Deus naquele instante. Então ele passou aquela dor e ele se sentiu sozinho naquele momento. E essa é uma mensagem tanto de esperança como de juízo para nós. E se a gente negligenciar o que ele nos propõe, ele dá tempo para a gente se arrepender. É uma oferta sobre consequências destrutivas de nossos pecados. O juízo é uma oportunidade para o arrependimento e restauração da nossa vida. Que a gente não seja resistente à palavra de Deus, à presença de Deus, os conselhos que Deus nos dá, as palavras de Deus de advertência para nós, na palavra dele. Que a gente não rejeite essa mensagem. Dentro do nosso coração. Porque enquanto a gente estiver cometendo os mesmos pecados, Deus não pode nos ajudar. Embora enfrentamos tempos desafiadores, não estamos sós. E que a gente possa refletir sobre as nossas ações e fazer a melhor escolha. Fazer o que é certo, ou seja, escolher o caminho certo, o caminho de Jesus, o caminho da cruz, para crucificar nossa própria carne, nosso próprio eu, nosso próprio ego. E que a gente escolha o caminho da justiça, que é fazer
justiça é fazer as coisas certas de Deus, fazer as coisas corretas de Deus, fazer as coisas boas. E a gente só consegue ter bondade dentro da gente quando a gente tá nele e ele na gente. A gente não é bom, a nossa natureza não é boa. Ela é pecaminosa, ela é inclinada para o mal. Então, a gente precisa carregar a cruz para conseguir manter ele, a chama dele e preservar a nossa salvação.